E se existisse uma chave, uma espécie de segredo para destravar conexões humanas de verdade e uma influência genuína? Bom, a real é que ela existe. Há quase um século, Dale Carnegie escreveu um manual. E hoje a gente vai decodificar essa ciência e descobrir como criar um magnetismo humano real, que funciona. Olha, tudo começa aqui. Essa frase é a base de tudo. Não é um simples desejo, um querer. É uma ânsia, uma fome quase desesperada que define cada um de nós. A necessidade de se sentir genuinamente importante, de ser apreciado de verdade. E é aqui que mora o grande drama da nossa época, né? A gente vive num mundo que se diz hiperconectado, mas na prática a gente sofre de uma fome crônica de reconhecimento. As nossas interações são rápidas, superficiais e essa necessidade humana tão fundamental quase nunca saciada. Mas por que essa fome não é saciada? É simples, porque a gente cai quase sempre em 3 armadilhas clássicas. A gente fala, mas não escuta de verdade. A gente critica muito antes de tentar compreender. E a gente entra numa conversa querendo vencer a discussão e não construir uma ponte. Cada uma dessas atitudes é um muro que a gente constrói. E se a gente colocasse isso em números, seria mais ou menos assim. É a matemática da desconexão. O Carnegie já tinha percebido que, sem um esforço consciente, a gente passa uns 95% do tempo pensando no que a gente vai falar. A conversa vira um monólogo, disfarçado, sabe? Uma via de mão única que, no fim das contas, não leva a lugar nenhum. E o ponto crucial é este aqui. Olha que forte isso. O resultado dessa desconexão toda é brutal. Uma carreira, um projeto, um relacionamento. Eles não acabam por falta de habilidade técnica. Eles morrem pela falta de habilidade de se conectar, de entender e de valorizar as outras pessoas. Morrem por incompetência humana. Mas calma, tem solução. E se houvesse um método? O Carnegie conseguiu destilar a arte da conexão em 6 princípios. São coisas práticas, atemporais. Ele chamou de 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. A gente vai chamar aqui de os 6 pilares magnéticos. E os pilares são simples, mas, nossa, como são transformadores. Primeiro, se interesse de verdade pelos outros. Segundo, sorria. Um sorriso sincero é um sinal universal de eu gosto de você. Terceiro, use o nome da pessoa. É o som mais doce e importante que ela pode ouvir. Quarto, seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem delas mesmas. Quinto, fale sobre o que interessa para outra pessoa, não para você. E sexto, o pilar de ouro. Faça a outra pessoa se sentir importante e faça isso com sinceridade. Só que agora veio o verdadeiro desafio, porque para aplicar esses pilares é preciso uma coisa meio radical, a morte do nosso ego. É preciso abandonar aquela necessidade de estar certo, de dar a última palavra, para finalmente conseguir escutar de verdade e se conectar. E essa imagem aqui ilustra a escolha perfeitamente. De um lado, tem um caminho do ego, querer vencer discussões, falar só de si mesmo, criticar. O resultado? Solidão, ressentimento. Do outro lado, o caminho da conexão, buscar ganhar relacionamentos, escutar de verdade, tentar compreender. O resultado? Influência e respeito genuínos. Certo. Mas como é que a gente transforma essa filosofia toda em ação? Como é que a gente começa hoje a construir uma influência que cresce de forma exponencial a partir de conexões de verdade? Bom, aqui estão 3 técnicas para aplicar agora mesmo. Primeira, combine o pilar do nome com o do interesse. Na sua próxima conversa, use o nome da pessoa e pergunte sobre algo que realmente importa para ela. Segunda, a regra 80-20. Fale 20% do tempo fazendo perguntas e escute ativamente nos outros 80%. E terceira, em um conflito, admita seu erro primeiro. O Carnegie dizia que nada desarma mais alguém do que admitir uma falha, de forma rápida e com ênfase. E o resultado final de tudo isso não é manipulação de jeito nenhum, é liderança magnética. É aquele momento em que as pessoas não apenas seguem o que foi dito, elas querem seguir a liderança de alguém. Por quê? Porque essa pessoa as faz sentir vistas, ouvidas e genuinamente importantes. E a gente termina com uma pergunta, mas não sobre o que foi aprendido, e sim sobre o que vai ser feito. Fica um desafio. Qual nome pode ser usado hoje com um interesse genuíno? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo de verdade na jornada para desenvolver o seu magnetismo humano.